Futebol é adoração a demônios. Temos aqui um fundamento bíblico para provar este fato. Queremos dizer que é errado a igreja estar envolvida com futebol. Queremos ler aqui na palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até o 3. Que diz assim a Bíblia: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Queremos dizer que estes outros deuses, que na verdade eles são demônios disfarçados de deuses, porque nós temos aqui também no livro de Isaías 43, versículo 10, que nos mostra aqui algo que nós sabemos. Mas vamos ler aqui na palavra de Deus, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco através desta gravação. Diz assim, 43, 10 de Isaías, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Estes demônios, que são disfarçados de deuses, estes são para enganar a humanidade. Mas Deus, Criador do céu e da terra, o Senhor de tudo, Ele diz que fora dele nunca se formou nenhum Deus, nem não se formará depois dele. Não tem outro meio de existir outro Deus. Na realidade, estes deuses que se levantaram são demônios disfarçados de deuses, os quais a Bíblia nos relata no livro de Apocalipse, capítulo 12, está dizendo que teve uma guerra no céu. E esta guerra foi o querubim ungido com a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. E daí, eles perderam a guerra, lutaram com Miguel e perderam a guerra. Os anjos de Miguel com os anjos do querubim ungido. Então o querubim ungido com a terça parte dos anjos perderam a guerra e foram expulsos do céu. Mas na realidade, por que fizeram esta guerra no céu? Porque eles queriam ser adorados. O querubim ungido também queria ser semelhante ao Altíssimo, como nós vemos lá em Ezequiel 28. E vemos em Isaías 14, que relata que o diabo, ele queria, o querubim ungido, ele quis se comparar a Deus, ele quis ser adorado como Deus. Mas lá no céu ele não teve espaço, porque não tem lugar para outro Deus em lugar nenhum. Só que, ao ser expulso aqui para a terra, ele montou o reinado das trevas aqui e foi em busca de adoradores. Então ele se disfarçou de vários deuses, os demônios com o diabo se disfarçaram em vários deuses e enganaram as civilizações. Mas o projeto de Deus, que veio lá do Jardim do Éden, da queda do homem, Deus prometeu que viria o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para resgatar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Vamos ver o que Tito aqui está falando aqui a respeito deste povo que pertence a Deus. Tito 2,14 diz assim: O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então Jesus se deu por nós, para remir-nos, para tirarmos do mundo de pecado, para sermos um povo seu, zeloso, fiéis e de boas obras. Mas onde nós queremos chegar com isto aqui? Que na guerra que houve no céu, o diabo foi expulso e montou o seu reinado. Então, ele se tornou
o Deus das trevas, chefe dos demônios, por ele ser o cabeça da rebelião, e os demônios passaram a servi-lo. Então daí ele montou as suas formas de se apresentar para os homens. E nós queremos apresentar algumas formas que o diabo tem se levantado para enganar a multidão. Encontramos em vários continentes vários deuses. Encontramos na Europa vários deuses. Encontramos na Ásia vários deuses. Encontramos na África vários deuses. E nas Américas também encontramos vários deuses. Então estes deuses padroeiros de países, padroeiros de cidades, padroeiros que têm suas paróquias, seus seguidores, seus devotos, pessoas que lhes servem com prazer, com compromisso, eles são adoradores de santos que se intitulam, no catolicismo, os santos se intitulam como aqueles que são dignos de serem invocados, de serem louvados, de fazerem sacrifícios para ele. Até igrejas, eles montam templos em homenagem àquele padroeiro, aquele santo daquela igreja. Mas quem está por trás disso, a Bíblia nos relata, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, está dizendo que aquilo que os ímpios, aqueles que não conhecem a Jesus, fazem sacrifício aos ídolos, na verdade, eles fazem sacrifícios a demônios. Então, em todos os lugares, encontramos demônios disfarçados de santos, de espírito, de várias formas de deuses, e encontramos também no espiritismo alguns demônios disfarçados de entidade, disfarçados de guias, disfarçados de um personagem que merece ser adorado, e ele tem seus seguidores. Mas nós queremos aqui abordar, é possível no futebol o diabo também ter criado algum meio para enganar a humanidade, ter buscado formas de se revelar para a humanidade através do futebol? É este o assunto aqui que nós temos fundamento na Bíblia para mostrar aqui, dizendo que futebol é adoração a demônios. Mas a Bíblia não está escrito o versículo na Bíblia, futebol é pecado. Nós encontramos fundamentos para provar que as práticas do futebol é pecado. Que na verdade futebol, olhando no sentido espiritual, é uma adoração. E através do futebol nós encontramos três personagens que a humanidade, os adoradores, na verdade, os torcedores, que o nome, o diabo, ele distorce alguns significados, algumas palavras para confundir aqueles que não têm o conhecimento de Deus, aqueles que não têm uma vida voltada para Cristo, e não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus, não tem tempo, porque existe uma guerra espiritual que não deixa muitos lerem a Bíblia, e até muitos cristãos, mas Deus tem nos inspirado, tem nos dado graça para lermos a palavra de Deus, pela bondade do Senhor, e Deus nos inspirou, nos revelou aqui 20 tópicos que provam que futebol é algo satânico. Existem várias formas e nós queremos abordar aqui este tema. Futebol é adoração a demônios. E os três tópicos que nós temos aqui, nós queremos falar sobre o padroeiro do time de futebol. Quem é o padroeiro do time de futebol? Muitos nem se interessam em querer saber. Muitos nem procuram saber quem é o padroeiro. Acha que é apenas uma coisa que não é insignificante. Mas na verdade o padroeiro é o dono do time. Quem é o mascote? Quem são os mascotes dos times? Muitos não querem nem saber. Ver uma pessoa vestido dentro de uma imagem de um animal. Encontramos em vários times os animais que simbolizam o time, que na verdade são mascotes. E nós vamos saber aqui pela Bíblia quem são os mascotes. Eles se vestem com a roupa tipo o modelo de um animal e se apresentam no meio do campo, correndo de um lado para o outro. E também nós queremos aqui falar sobre o ídolo. Quem é o seu ídolo no futebol? Queremos dizer que a Bíblia nos esclarece que nós não podemos ter ídolos, não podemos ter padroeiros, não podemos ter outros deuses, não podemos servir a nenhuma entidade, não podemos servir a nenhum outro personagem que queira ser adorado como Deus. A igreja do Senhor
só tem um único dever de adorar unicamente a Deus, Senhor do céu e da terra, e aquele que enviou seu Filho para morrer por nós, derramando seu sangue para nos comprar com preço de sangue, como fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, dizendo que nós não fomos comprados com coisas compradas nem com ouro, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus. Então ele pagou um alto preço por nós e nos resgatou do mundo de pecado, da idolatria, da prostituição, da bebedice. Então, para nós sermos uma nova criatura, como fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós não somos mais aqueles que viviam no mundo das trevas. Nós agora estamos na luz de Cristo. João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então quem está em trevas, quando se encontra com Jesus, se encontrou com a luz. Então nós vivemos na luz, nós não somos mais das trevas. E lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, está dizendo assim, ó, que nós, a igreja do Senhor, devemos condenar as obras das trevas. E nós queremos aqui trazer um alerta para a igreja. Cuidado com o seu pastor, com o seu obreiro da sua igreja, o seu presbítero, o seu diácono, o cooperador que está envolvido com times de futebol. O futebol entrou na igreja de uma forma sutil, disfarçada e tem atraído multidão. Existe, lamentavelmente, até times de futebol dentro da igreja. Se nós pegarmos hoje 100 jovens cristãos e perguntarmos para eles, você quer ser um pastor de uma igreja? Você quer ser um pregador da palavra de Deus? Ou você quer ser um jogador de time de futebol renomado? Você quer ser o artilheiro do time? Você quer ser contratado pelos países de primeiro mundo, pela Europa, para que você venha ser jogador de time de futebol da Europa? Se perguntar 100 jovens, você prefere ser pastor, pregador, ou você prefere ser jogador? É vergonhoso, é decepcionante a resposta que nós teremos. Por quê? Porque a igreja está incentivando a mocidade da igreja, os obreiros que são os ministros de Cristo, eles estão incentivando a mocidade a praticar o jogo de futebol. Muitos pais cristãos assistem jogo de futebol pela televisão com seu filho. Muitos pais cristãos não levam seu filho à escola dominical, mas ele leva ele para o campinho, leva ele para a escolinha de futebol, leva ele para o campo assistir um jogo oficial. Um término de um campeonato é algo muito importante para muitos pais cristãos, mas muitas vezes não leva o seu filho para o evangelismo, não leva o seu filho para um culto de escola dominical, não leva, não tem tempo. Muitas vezes o pai não tem tempo de ensinar o seu filho a revista da escola dominical ou ler passagem da Bíblia para o seu filho, mas ele tem o prazer de contar para ele a história dos times de futebol. É lamentável a situação, mas nós queremos abordar aqui sobre 3 pontos. Quem é o padroeiro do time de futebol? Na realidade, cada time tem um padroeiro. Quem são os padroeiros? Padroeiros são o mesmo que está na igreja católica, o mesmo que está lá no altar de uma igreja católica que tem os seus seguidores, o mesmo que está lá no espiritismo, é o mesmo que está no time de futebol. O padroeiro do Corinthians, por exemplo, que é muito seguido por muitos cristãos, nós estamos aqui querendo falar daquele que não é cristão. Porque quem não é cristão, ele está ali para fazer o que quiser. Mesmo sabendo que está errado, se ele não se arrepender, ele será julgado. E a Bíblia diz que será condenado. Mas aquele que já foi restaurado do mundo de pecado para a casa do Senhor, tem o direito de praticar as mesmas coisas? Não existe mudança, não existe transformação, não existe restauração pelo sangue de Cristo, não existe purificação do pecado pelo sangue de Cristo para nós sermos uma nova criatura?
Como podemos estar dizendo que servimos a Deus, estamos na igreja, praticando as coisas das trevas, as coisas do mundo? Onde há espaço para nós termos esse direito na Bíblia? Isto aí significa, sabe o quê? Mateus 24:12. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tudo hoje é normal. Tudo hoje é liberado dentro da igreja. Nada mais é pecado. Se nós dissermos que a santidade é necessária para a igreja, sabe que é como somos tratados? Como radicais, como os ultrapassados. Aquele tempo já passou. Deixa eu falar uma coisa aqui. Hebreus 13:8 diz, sabe o quê? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos rejeitar o mundanismo dentro da igreja. Não viemos aqui para criticar nem levantar uma polêmica, porque muitos dizem que futebol, política e religião não se discute. Não viemos aqui para discutir, nem trazer polêmica, nem trazer opinião própria. Viemos aqui para falar de Bíblia, falar de cristianismo, falar de libertação de pecado. Nós não somos polêmicos, somos cristãos resgatados pelo sangue de Jesus, e a nossa base é a palavra de Deus. Então, voltando lá para o padroeiro, existe padroeiro de países, existe padroeiro de cidades, como São Paulo tem a padroeira de São Paulo. Do Brasil, temos a padroeira do Brasil, que é conhecido. Temos a padroeira de bairros e também os padroeiros do time de futebol. Por exemplo, o Corinthians, como nós estávamos falando, o Corinthians, ele é o padroeiro do Corinthians é o São Jorge. Quem é o São Jorge? Se nós buscarmos na Grécia, vamos descobrir que São Jorge, ele é o deus Ares, o deus da guerra. Se nós buscarmos o São Jorge, na Igreja Católica, ele é um santo adorado pela Igreja Católica. Se nós buscarmos no Espiritismo, o São Jorge da Igreja Católica, o santo da Igreja Católica, ele é Ogum, o demônio, no Espiritismo. Então, onde se encaixa o cristão nesse meio? Sendo seguidor de um time que há um padroeiro, que é o São Jorge. Onde se encaixa o cristão nesse meio aí? Não tem espaço para cristão. Então, o padroeiro, encontramos aqui, o dicionário diz que o padroeiro, ele é o defensor e ele é o patrono. O que é o defensor? Como ele é o defensor do time? O padroeiro, ele defende, ele faz de tudo para livrar de alguma coisa. Então, ele luta pelo time. O padroeiro, que é o dono do time, ele luta pelo time. Ele defende o time. O padroeiro, ele é o dono. Ali são seus seguidores. O time representa ele. Então ele faz o time ganhar. Ele vai na frente da guerra. O padroeiro, ele é o protetor. Ele vai na frente da guerra. Ele peleja pelo seu seguidor, pelo seu adepto, pelo seu devoto, pelo seu torcedor. Quando se torce na hora do jogo, sabe o que significa torcer? Levando para o lado espiritual é interceder. Interceder é pedir, é orar, é rezar, é apelar, é implorar. Então, quando está jogando ali, dois times, torcedores contra torcedores, um fica torcendo e o outro torcendo. Torcendo a quem? Pedindo a quem? Torcer é desejar, é apelar, é almejar, é querer mudar o destino de alguém. Então está intercedendo, está torcendo. Então, quando se torce ao padroeiro, está pedindo ao protetor do time. Então, um time pede ao seu padroeiro para proteger, para guerrear, para livrar. O outro pede para o outro. Então fica uma guerra de intercessão. E, na verdade, os dois padroeiros, que são entidades, são duas divindades, eles são adorados, intercedido pelos seus torcedores, para que cada time ganhe. Então vira um duelo, como na verdade o futebol
É um duelo, é um confronto, é uma guerra, é uma peleja. É público essas palavras que eles falam na hora do jogo. O duelo do futebol, o confronto do futebol. Então, o padroeiro, ele é aquele que protege. Então, ele também é patrono. Ele é defensor. O padroeiro é defensor e patrono. Como patrono, ele protege, ele guarda, ele cuida, ele acompanha, ele protege de percas, ele protege de humilhações, ele protege de vergonha, ele protege de fracasso. Ele é o dono, ele é o protetor. O padroeiro do time de futebol é o protetor do time, o protetor dos atletas, dos 11 que estão no campo lá praticando, e dos torcedores que estão em todo o restante do mundo, do estado, do país, que é torcedor daquele time. Numa final de campeonato, eles torcem, os torcedores apelam, torcem, desejam, insistem para que o seu time ganhe. Então, o padroeiro, ele é o patrono, ele é o dono do time, ele é o Deus do time. O padroeiro é louvado. O hino do time é em homenagem ao padroeiro, porque na verdade são demônios que querem serem cultuados. O padroeiro, ele é glorificado quando a bola entra na trave, que a torcida grita gol. No sentido espiritual significa glória. Esta é a revelação que o Espírito Santo colocou no meu coração. Está dizendo que o padroeiro, ele é uma divindade. Ele tem escultura. O padroeiro do time, ele tem uma escultura. Se tem uma imagem dele. Se tem um boneco feito em homenagem a ele. Ele é considerado um santo. Ele é considerado um Deus na Igreja Católica. Ele é um demônio no espiritismo. No futebol existe pai de santo fazendo oferendas para os times ganharem. Você conhecia isto? Você sabia que existe pai de santo envolvido em futebol? Ou você é cristão? Não sabia. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, sabe o que está escrito? Deus não tem o culpado por inocente. Cuidado com as nossas práticas, para naquele grande dia nós não sermos rejeitados pelo Senhor da igreja. Ele não aceita adorar a outro Deus. Ele tem pai de santo fazendo oferenda para o time ganhar. Todo padroeiro tem seus devotos. Cristão, devoto, seguidor de padroeiro, intercessor a padroeiro, para que o time ganhe. Muitas vezes, sabe o que? Muitos cristãos sem conhecimento, sabe o que eles fazem? Eles pedem a Deus para que o seu time ganhe. Muitos cristãos sem conhecimento se identificam como evangélicos e jogam em time de futebol. Não, é lazer, é profissionalismo. Mas onde está escrito na Bíblia que nós podemos servir a dois senhores? Onde que está escrito na Bíblia que nós podemos guerrear para humilhar o nosso próximo? Em outros estudos nós temos outros temas que vai nos falar muito sobre futebol. Então, o padroeiro, ele tem seus seguidores. Temos aqui na palavra de Deus dizendo algo aqui muito interessante. No livro de Gênesis 31 e o 32, fala que Raquel, ela roubou os ídolos da casa de Labão, do seu pai, quando ela foi embora com Jacó. Então o povo de Israel sempre se misturou com este tipo de coisa, de adoração a outros deuses, e Deus sempre reprovou. Lemos aqui no livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 20, que dizendo que os outros deuses não são deuses. Na verdade, são demônios. Encontramos aqui também no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11, dizendo que o povo de Israel seguiu aos Baalins,
virou as costas para Deus e foi servir aos Baalins. Baalins é o plural de Baal. Existe Baal Zebub, Baal Querite, Baal Peor e o Baal. Ele se revela de várias formas para os seus povos. No tempo que o povo de Israel entrou em Canaã, o Deus dos cananitas era Baal. E Deus mandou que o povo expulsasse aquele povo de lá, para não haver mistura. Vários times, vários padroeiros, vários bonecos de padroeiros, dos mascotes, muitas camisetas de time de futebol com o símbolo do time, com a imagem do padroeiro, como no Corinthians nós vemos camiseta de time com a foto de São Jorge, crentes usando, pastor presidente usando, reunião de obreiros, né? Comentando sobre futebol, professor de teologia em faculdade vai dar aula para pastores com camiseta de time, com a foto do ídolo, do atleta, do camisa 10. O camisa 10 é um ídolo. Então queremos aqui falar de alguns padroeiros. O padroeiro do Corinthians é o São Jorge. O padroeiro do São Paulo é o São Paulo. O padroeiro do Flamengo é São Judas Tadeu. O padroeiro do Santos é Senhora Monte Serrate. É lamentável a situação quando um cristão ele se envolve e é seguidor de padroeiro. Queremos falar aqui agora sobre o mascote. Quem é o mascote? O mascote do time de futebol, o dicionário nos diz que ele é o responsável para trazer alegria para o time. Ele é o responsável para alegrar a torcida, para dar vitória para o time. É o mascote. Quem é o mascote? O mascote é o representante do padroeiro. O padroeiro se apresenta de 3 formas para o time, para a torcida e para os atletas, de 3 formas. Primeira forma que ele se apresenta, através de um animal. Todo time de futebol existe um animal que o representa. O Corinthians tem o gavião, que representa o padroeiro. Existe também o camisa 10, que o mascote se apresenta através de uma pessoa, de um objeto e de um animal. Como animal é o gavião, como pessoa é o camiseta 10. E como objeto é a bandeira do time que é adorada. É a taça do time que é adorada. É bonecos do padroeiro que é adorado. É foto dos ídolos em camisetas de time de futebol que é adorado. O ídolo do futebol, o artilheiro, o jogador, o camisa 10, ele é adorado, venerado, respeitado, idolatrado, admirado. A igreja não pode estar envolvido neste tipo de comportamento. Então o mascote, ele se apresenta desta forma. Se apresenta para o público, uma pessoa vestida de uma roupa tipo animal, fica correndo no campo, parece muito divertido, mas aquele ali, ele é o representante do padroeiro, o dicionário nos diz. O mascote, ele se apresenta destas 3 formas: animal, pessoa e objeto. Então o mascote, ele tem agradado a muita gente. Será que o camiseta 10 do time, do seu time, do time que você gosta, do time que você torce, ele é adorado por você, cristão? Você o venera? Você o ama? O camisa 10, sabe que o camisa 10 representa? O padroeiro. Porque ele se apresenta de 3 formas para a população, para os torcedores. Ele apresenta-se como uma pessoa, é o camiseta 10, é o artilheiro, é o ídolo do futebol de muitos crentes. Ele é através de um objeto, a bandeira, e através de um animal. Em cada time de futebol existe o camisa 10. O artilheiro, o mais fazedor de gol. Cada time existe um animal que o representa. Representa o padroeiro. É o mascote. E também existe, né, a pessoa, o objeto e o animal. Camiseta 10. A bandeira, camiseta de time, taça de time
é adorado, é beijado. Muitos beijam a taça. Agora queremos falar aqui sobre o ídolo do futebol. Falamos de padroeiro, falamos de mascote. Agora queremos falar do ídolo. É lamentável um cristão dizer que tem um ídolo no futebol. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 21, está dizendo assim: filhinhos, afastai-vos dos ídolos. Ídolo. Sabe o que é um ídolo? O ídolo é uma pessoa ou um objeto que representa uma divindade. Ou nós não sabíamos disso. Ou o cristão não conhece que o ídolo é reprovado por Deus. Imagem de escultura é reprovado por Deus, como nós lemos lá em Êxodo, capítulo 20. Não farás imagem de nada que está em cima no céu, nem embaixo da terra. Nada. Nem imagem de Jesus, nem imagem de Deus, nem imagem de nada. E nós também sabemos aqui que o mascote, ele quer imitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus se apresenta para a humanidade através de Jesus, que é uma pessoa, através do Espírito Santo, que é representado na pomba, um animal, e através da Bíblia. Os três personagens, o objeto é a Bíblia. O animal, o Espírito Santo, e a pessoa é Jesus. E nos times de futebol querem fazer a mesma coisa. Porque o diabo, ele quer imitar Deus, os demônios querem imitar Deus num ritual de adoração a eles. Então, voltando aqui para os ídolos, o ídolo, ele é uma imagem, um boneco. O cristão não pode. O cristão não pode se prostrar diante de uma estátua. Ele não pode. Ele não pode idolatrar ninguém. Ele não pode adorar ninguém. Isso unicamente a Deus. Nossa liberdade que Cristo nos deu, como Ele nos lavou no sangue, nos remiu, é para adorar unicamente a Ele, a só Jesus. Não podemos estar adorando a imagem de escultura. Imagina um cristão adorando uma estátua. Imagina um cristão louvando para um santo da Igreja Católica ou louvando para um demônio do Espiritismo. Não tem lógica, não tem espaço. Só que muitas vezes estamos despercebidos, estamos desatentos, estamos, dormindo espiritualmente, estamos acomodados, estamos envolvidos com o mundo dentro da igreja. E quando se fala dentro da igreja sobre estas práticas de futebol, pastores, torcedores, ele incentiva a igreja a praticar o futebol, ele joga a bola. Mas quando Jesus voltar, o negócio vai ficar estreito. O negócio vai ficar... Muitos estão ouvindo esta mensagem. Você talvez possa dizer, não sei, o seu coração, mas você pode até criticar, né? Dizer que é tolice. Lá no livro de João, capítulo 12, versículo 47 e o 48. Olha o que a Bíblia diz. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Hoje nós ouvimos a verdade do Evangelho. Hoje nós ouvimos falar sobre algumas coisas que nós não ligamos. E sabe o que Jesus disse? Eu não julgo. Escutou minha palavra, ouviu a verdade e não aceitou. Jesus falou, eu não julgo. Eu deixo para o último dia. Hoje Jesus é o nosso advogado. Naquele grande dia do acerto de contas, ele será o nosso juiz. No último dia, Jesus vai conversar com muitos pastores, com muitos obreiros, com muitos crentes que não deram crédito à palavra dele. Conheceram a verdade, mas não quiseram praticar a verdade. Preferiram o mundo, preferiram as trevas. Mas neste vídeo, neste estudo, Deus está nos dando uma rica oportunidade de libertação, de conhecimento, de estrutura bíblica. Não estamos no tempo mais de brincar. Romanos 12, versículo 1 e 2,
Paulo fala assim: eu vos rogo, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos santos, agradáveis a Deus, como sacrifício vivo. O nosso corpo é para servir a Deus, não é para estar envolvido com o mundo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, está dizendo, vamos conferir aqui na Bíblia. 1 Timóteo 4, 8 diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O exercício corporal, muitos dizem, não, mas futebol é saúde, esporte é saúde. Isso para a vida eterna não aproveita nada, pelo contrário, condena, porque na prática dos esportes existe adoração a padroeiros. Não combina mais com o cristão. E o ídolo do futebol? O ídolo do futebol, ele é alguém que é adorado pelos seus torcedores. Eles amam o camiseta 10 do time. Aquele que fizer muitos gols, ele é elogiado, ele é falado, defendido. É uma honra servir a um time de futebol campeão. É uma honra para muitos. Não estou falando de não cristão. Estou falando de cristãos que estão envolvidos com o mundo. É tempo de retorno. É tempo de se voltar para Cristo. É tempo de se purificar antes do arrebatamento da igreja. Não temos mais tempo para brincar. Os dias estão findando. O arrebatamento da igreja está batendo nas portas. Prepara-te. A porta do nosso coração. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está dizendo que os idólatras não herdarão o reino do céu. Daniel, capítulo 3, nos relata uma história, para nós terminarmos aqui, para nós concluirmos. Daniel, capítulo 3, relata uma história de um rei Nabucodonosor, que fez uma estátua de ouro, e queria que todo mundo se prostrasse e adorasse a estátua. E ele colocou uma lei: quem não adorar a estátua de ouro que eu levantei será lançado na fornalha de fogo ardente. E ele falou assim: vai ser tocado uma música, os instrumentos vão serem tocados, e todo aquele que ouvirem o instrumento de música se prostre e adore a imagem de ouro que eu construí. Só que havia 3 cristãos naquele meio ali. E quando foi tocado o instrumento de música, todos se prostraram e adoraram a estátua de ouro, como o rei Nabucodonosor tinha dito. Mas os 3 homens ficaram de pé. Não se prostraram. Sabe por quê? Porque eles conheciam o Deus de Israel. Ele é adorador somente de Deus. Aí quando viram que eles não se prostraram, foram avisar para o rei Nabucodonosor: olha, rei Nabucodonosor, na época de Nabucodonosor, ele era o rei mais poderoso. Ele dominava vários países do mundo. Ele era muito poderoso. Deus deu poder para ele. Daniel nos esclarece isso aqui. Então ele, se sentindo poderoso, soberano, ele não reconhecia o Deus do céu. Mas Deus, através daqueles 3 servos, ele mostrou que no céu existe um Deus que livra, que guarda e que protege. Quando ele tocou o instrumento de música que não se prostrou, que o rei ficou sabendo, que chamaram a presença do rei, o rei falou: eu quero ver aqui na minha presença se você não vai adorar. Toca um instrumento de música que você não vai se adorar, porque se você não adorar, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Aqueles 3 homens ousados, cheios do Espírito Santo. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram para o rei Nabucodonosor, temido por toda a terra na época de Nabucodonosor. Falaram, sabe o que para ele? Olha, rei, é o seguinte: nós não adoramos os teus deuses. E nem vamos adorar a estátua de ouro que você levantou. E tem mais.
O Deus que nós servimos, ele vai nos livrar da tua mão. Porque o rei falou assim, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Ele falou, o meu Deus, o nosso Deus, ele nos livrará da tua mão, ó rei. E da fornalha de fogo. E tem mais. Se ele não nos livrar da fornalha de fogo, nós morremos queimados, nós não adoraremos a si mesmo. Nabucodonosor ficou tão bravo, tão furioso, e mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Só que quando o cristão é adorador de Deus, quando o cristão é adorador de Cristo, tem Jesus como Senhor da vida dele. Tem Jesus como protetor, como dono, como aquele que é digno de ser adorado. Só para Jesus. Jesus apresentou-se lá dentro da fornalha de fogo, e a Bíblia nos relata que não foram queimados aqueles servos de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eram fiéis, eles não eram idólatras. Como muitas vezes nós, por falta de conhecimento, por não ser ensinados, nós muitas vezes, cristãos, estamos adorando a ídolos, adorando a padroeiro, seguidor de padroeiro. E Deus livrou, Jesus livrou os 3 homens dentro da fornalha de fogo. E o rei teve que reconhecer e assinar um decreto que todo mundo do seu reino deveria adorar ao Deus de Daniel, porque ele livra. Ele é Senhor. Ele livrou os servos dentro da fornalha de fogo. Nós não podemos servir a outros deuses. Para terminar aqui, Deuteronômio capítulo 13. Tem um versículo aqui para nós encerrarmos agora, concluir este estudo, esta reflexão. Deuteronômio capítulo 13, para a nossa meditação. Diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Hoje, a igreja dos últimos dias está repleta, está recheada de homens de Deus que quer dividir a adoração entre Deus e o diabo. Quer servir a Deus e quer servir a padroeiro. Quer servir a Deus, quer louvar a Deus e quer louvar os hinos do time de futebol. Em outro vídeo nós iremos comentar sobre os hinos, que são verdadeiras adorações, verdadeira entrega da alma, verdadeiras exclamações de dar a alma eternamente, ser fiel até morrer. O time do Sport em Pernambuco, no estado de Pernambuco existe um time do Sport. A letra do hino está dizendo, sabe o quê? Esporte é religião. Esporte até morrer. Tem mais. Vamos outro dia estudar sobre isto aqui, para a glória de Deus. Então nós não podemos servir a ídolos. Cristão não tem ídolo no futebol. Cristão tem Cristo para adorar. Hebreus capítulo 12. Olha o que a Bíblia nos diz aqui. Versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Autor e consumador da nossa fé. Somente Jesus, ele é digno de ser adorado.
Somente Jesus. Se a nossa igreja existe algum obreiro que nos chama para participar de um jogo de futebol, se existe algum obreiro na sua igreja que ele torce por time de futebol, se existe algum jovem na igreja te chamando para jogar uma bola no final de semana, no domingo de manhã, na hora da consagração, na hora da escola dominical, existe um joguinho de futebol, é só para crente. Nós lemos lá em Deuteronômio 13, que se um sonhador, um profeta, um líder espiritual, um homem de Deus, uma pessoa que se intitula cristão, nos chamar para servir a outros deuses, não vá. E nós não estamos livres de sermos convidados. Porque Deus prova a nossa fidelidade para com Ele. Nós temos que ser cristãos fiéis ao nosso Senhor. Temos que ser cristãos que servimos a Deus com sinceridade e com fidelidade. Sabe o que muitos dizem? Não precisa também ser muito santo, não. Não é ser santarrão. Não é ser santo demasiadamente. É ter compromisso com as Escrituras. É a base daqueles que querem servirem a Deus, agradarem a Deus. E se nós ouvirmos um convite desses obreiros, desses cristãos, entre aspas, porque muitos, na verdade, conhecem que é errado, mas ele não tem compromisso com a verdade. E muitos estão inocentes. Então, alerta ele a respeito deste vídeo. Alerta ele sobre futebol, sobre padroeiro. Quem é o padroeiro? É a divindade adorada no time. Ele é o patrono, ele é o dono. Ele se revela através do mascote. O mascote é o responsável para trazer alegria para o jogo, para o time. E o mascote, ele usa o camisa 10 e outros jogadores. Ele usa o gavião. Ele usa taça, bandeiras, camisetas. Ele traz campeonatos, vitórias nos campeonatos. É o mascote. O dicionário diz. Pega o dicionário de português, dicionário Aurélio, e veja lá o que é o mascote, o que é o padroeiro, o que é o ídolo. Se você ainda não sabe, porque enquanto nós não sabemos, somos inocentes. Mas a partir do momento que nós sabemos, nós não somos mais inocentes. E Deus, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus não tem o culpado por inocente. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa te abençoar. Abrir o teu entendimento para que nós venhamos a termos compromisso com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. É para isto que Deus nos chamou. É para isto que Deus enviou Jesus para derramar o seu sangue, para nos livrar de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, de inveja, disputa, de guerra, maldades, vinganças. O torcedor, quando o time dele perde, ele quer a revanche. Ele quer competir. Se um time foi campeão, ganhou a taça do campeonato, os torcedores querem que o time dele jogue e derrote aquele campeão e tome a taça para ele. Isso não é coisa de cristão. O cristão, ele tem que ter prazer com os que se alegram. Romanos 12, 15 diz, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas no futebol não tem espaço para amor, não tem espaço para humildade, não tem espaço para querer fazer bem ao nosso próximo. Como fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim como nós queremos que os outros nos façam, devemos fazer primeiro com ele. Futebol é violência. Futebol é egoísmo, só pensa em si, não é coisa para cristão. Então que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.